Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo. Obrigado. Livro de Gênesis. Para quem eu ainda não vi, um feliz ano novo. Um ano abençoado para você. Um ano de céus abertos sobre a sua vida. O favor de Deus alcance você, alcance a sua casa, alcance sua família. Você seja cheio da graça, da glória de Deus, em nome de Jesus. Eu quero continuar a pregar aquilo que eu terminei na terça-feira passada. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro do Gênesis, capítulo de número 8. Enquanto você vai abrindo, vai adorando ao nome de Jesus. Gênesis 8, verso de número 22. Estou com vontade de pregar. Que bom te ver, Gabriel. Que alegria. Glória a Deus. Que bênção. Vamos ver a Alessandra e o Douglas. Que bênção. Saudade. Vamos lá. Gênesis 8, verso de número 22. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Eu vou repetir: enquanto durar a terra. Você ainda está aqui na terra? Não vai deixar de haver semeadura e colheita, frio e em Bangu e Realengo haja calor, verão para você ir para a praia, e inverno que a gente não sabe muito bem o que é, dia e noite. Eu quero continuar a mensagem que eu comecei a semana passada, e eu quero falar sobre esse tempo na vida desse homem. A Bíblia vai citar algumas características da vida de Noé: justo, homem íntegro e um cara que se desviava do mal e andava com Deus. Noé é cheio de atributos diante de uma geração corrompida, diante de um tempo de corrupção. Ser íntegro, justo e andar com Deus. E eu quero dizer para você, o tempo que a gente vive hoje não é tão diferente quanto dos dias de Noé. Mas Deus do seu trono continua olhando aqui para a terra, procurando gente íntegra, justa e que quer andar com Ele. Será que tem alguém aqui hoje que quer se candidatar a dizer assim: Deus, eu quero andar contigo? Pastor, mas eu não sou justo nem íntegro igual o Noé. Mas você pode começar a caminhar para esse fim. No capítulo de número 7, abra a sua Bíblia. Enquanto a turma do louvor estava ministrando ao Senhor, Deus foi enchendo meu coração com essa palavra. Capítulo 7, verso de número 1 diz assim: disse o Senhor a Noé: entra na arca tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio dessa geração. Escuta, Deus fala com o camarada que era justo, que era íntegro e andava com Deus. Ele estava fazendo aniversário, era o dia do aniversário dele, ele estava completando 500 anos. Deus fala: Noé, você vai me construir uma arca. As medidas são essas. Você vai fazer assim, 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 desse jeito. E eu fico imaginando, Deus não nos pede nada que a gente não tenha
capacidade para fazer. Se Deus está te pedindo algo, é porque Ele já te deu a capacitação, ela já está dentro de você. Se Deus, nesse início de ano, está te pedindo algo, é porque Ele já te entregou capacidades para você fazer. Ah, pastor, Deus está me pedindo para perdoar, é porque você é capaz de perdoar. Deus está me pedindo para doar, então é porque você é capaz, você tem essa habilidade de dar, de distribuir. Eu recebi uma mensagem de um irmão e ele estava falando que ele foi comprar coxinha e Deus falou para dar as 2 coxinhas dele para alguém que estava na rua. E ele, por que Deus pediu? Porque Deus já tinha visto o coração dele, a capacidade dele de dar. Então, se Deus está te pedindo algo, é porque Deus já te deu capacidade para tal. Quando eu cheguei aqui, eu agradeci o Alex, ele me emprestou a furadeira dele. A gente está ainda no processo de mudança. Eu falei, cara, obrigado. Ele falou, acabou, pastor? Eu falei, não, hoje eu consegui fazer um furo. Nota-se que Deus não me deu capacitação para fazer tal coisa, mas eu estou me esforçando. Amanhã eu acho que eu consigo mais um furo, Jesus. E até a volta de Jesus eu consigo colocar aquele varão no lugar. Escuta, Deus fala com Noé e diz assim, faça uma arca. Deu as medidas, o que ele tinha que fazer, e ele começa a trabalhar. Só que o trabalho, Júnior, dura 100 anos. 100 anos de trabalho. E nos 100 anos, Cassiano, ele não ouve mais Deus. Ele ouve Deus, Regina, uma vez. Cara, isso para mim, assim, é muito intenso. Porque o camarada ouve Deus uma vez, faça isso. E ele envolve a família dele toda no projeto e começa a trabalhar. A minha pergunta para você é, será que você está disposto a gastar os seus dias, a gastar esse ano inteiro de 2026, ainda que Deus só tenha falado contigo lá no culto da virada ou lá atrás, e você vai caminhar 12 meses, eu não estou ouvindo nada, mas Ele falou comigo lá atrás, e eu estou andando por obediência. Você está entendendo isso, sim ou não, querido? Ah, pastor, Deus já falou comigo várias vezes. É sinal de que você é desobediente. Já viu aquele filho que o pai, a mãe, fala assim, vai lá lavar a louça. Se ele é obediente, só basta uma vez. As mães dizem amém. E os filhos torcem a cara. Se o filho é obediente, basta uma vez, ele vai lá. Quando a mãe tentar, fala assim, alô, já lavei, já lavei, já lavei. Agora, quando é desobediente... Essas coisas são interessantes, né? Te expondo, né, menino? Meu jogador. Agora, quando o filho demora, a mãe fala uma, fala 2, fala 3. E tem gente dizendo assim, ah, Deus já falou isso várias vezes comigo. É sinal de que você não está indo lavar a louça. Noé ouve a voz de Deus uma vez. Davi, ele trabalha 100 anos por causa de um evento, um momento que ele ouve a voz de Deus. Pastor, por quê? Porque ele era justo e íntegro e andava com Deus. Deus pode não ter falado mais nada, mas ele falou aquele dia, e eu estou andando com ele. Você está entendendo isso hoje? A Bíblia diz que o Noé, quando completa 600 anos, Deus fala nesse versículo 1 do capítulo 7, disse o Senhor a Noé, 100 anos para ouvir uma palavra. Faz. Quando ele conclui, Deus fala a segunda vez com ele. Já fez, agora entra. Eu quero dizer para você, tem projetos que Deus já mandou você fazer. Então trabalha esse ano inteiro e vai e faz. Porque quando você concluir o projeto, Deus vai falar outra vez com você. Tem gente que está dizendo, Deus parou de falar comigo. Não, é porque está na hora de trabalhar.
Ah, eu queria ouvir a voz de Deus. Não, agora é hora de arregaçar as mangas e vamos lá, vamos trabalhar. E eu quero dizer para a Igreja da Aliança que Deus já falou conosco tantas e tantas e tantas vezes. Agora é hora da gente arregaçar as mangas e trabalhar, porque quando a arca estiver pronta, Ele vai dizer: agora entra na arca, porque eu vou fazer isso e mais isso. Você está compreendendo? Deus tem ordens liberadas para essa casa. Deus tem ordens liberadas para a tua vida. Então trabalhe dentro daquilo que Deus te chamou. O texto diz, versículo 1, disse o Senhor a Noé: entra na arca tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. Noé entra. Versículo 5, acompanhe comigo. E tudo fez Noé segundo o Senhor. Tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram toda a terra. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Escuta, o texto vai dizer no verso 5: fez Noé segundo o Senhor lhe ordenou. Eu quero, dizer para você hoje, a cada terça, a cada quarta, a cada semana, a cada mês, a cada dia desse ano, não faz segundo você não, faz segundo Deus ordenou. Deus mandou perdoar, perdoe. Deus mandou dar, dê. Deus mandou abraçar, abraça. Deus mandou dar um passo para trás, dê um passo para trás. Deus mandou construir, construa. Deus mandou derrubar, derrube. O que Deus mandar fazer, faça. Porque quando a gente faz aquilo que Ele manda a gente fazer, escuta, é o segredo da gente ver os céus se abrindo todos os dias sobre a nossa vida. E eu quero profetizar que você vai viver um ano de céus abertos em nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que chovem 40 dias e 40 noites. 40 na Bíblia aponta, sabe para quê? Para uma geração. 40 é um tempo que fala de uma geração. Uma geração se conta na Bíblia de 40 em 40 anos. Se estava falando que choveu 40 dias, é porque é um ciclo. E eu quero dizer para você, nós iniciamos um novo ciclo chamado 2026, onde a gente tem uma verdade que a gente vai caminhar. É o ano da gente pertencer. Então caminhe debaixo dessa verdade, nesse novo ciclo, dizendo: eu vou viver os planos que Deus tem para a minha vida. Você compreende isso hoje, querido? Noé fica ali 40 dias e 40 noites, mas olha o que diz o versículo 1 do capítulo de número 8. Você está comigo aqui, sim ou não? Verso 1 diz assim: lembrou-se Deus de Noé. Parece que esse versículo, se a gente olhar ele sem perceber alguns valores e alguns princípios, a gente vai achar que Deus esquece. Mas como, irmã Valéria, Deus vai esquecer se a Bíblia diz, Cristiane, se o meu nome está escrito na palma da mão dele? Como Deus vai esquecer? Porque lá em Isaías diz, Guilherme, pode porventura uma mãe que ainda amamenta esquecer do seu filho? Eu, todavia, não me esquecerei de ti, diz o Senhor. A Bíblia não mente, a Bíblia não tem erros. Então, pastor, por que o texto está dizendo lembrou-se Deus de Noé? Porque esse termo lembrar significa estar no pensamento. E eu quero dizer em terceiro lugar para você, esse ano você vai estar no pensamento de Deus. A tua vida, o teu nome vai estar no pensamento de Deus. Essa casa ministerial vai estar no pensamento de Deus. A tua família vai estar no pensamento de Deus. Os teus planos vão estar no pensamento de Deus. Eu quero declarar em nome de Jesus, meu irmão, sabe,
sabe que a gente manda embora todo espírito de rejeição, dizendo: eu sou esquecido, eu sou abandonado, eu sou rejeitado. Você está nos pensamentos de Deus. Deus se importa com você, Deus lhe ama, Deus é apaixonado por você, meu irmão. Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Verso de número 1 diz assim: e Deus fez soprar um vento sobre a terra. Quarto lugar. Eu estava sentado ali e comecei a notar, eu estava na hora da adoração em pé. Eu peguei aqui meu dispositivo e comecei a anotar. Escuta, se você crer, Deus, nesse tempo, chamado hoje, Ele está soprando sobre mim e sobre você. Pastor, o mesmo sopro de Deus lá quando Ele faz o Adão, não. Aquele sopro era para dar vida. Esse sopro é um sopro onde Deus está trazendo livramento. E eu quero declarar em nome de Jesus: Deus já começou a soprar um vento de livramento sobre a minha vida e sobre a tua. Deus já começou a soprar um vento, sabe, esse vento vai abrir portas para nós. Esse vento vai trazer, sabe, os céus abertos sobre nós. É o mesmo vento que a Bíblia diz que quando Moisés está com seu cajado e atrás vem Faraó com seus cavaleiros, a Bíblia diz que Moisés vai orar e Deus diz: ó Moisés, porque você clama a mim, diga ao povo que marche. E durante a noite diz a palavra que soprou um vento oriental e as águas começaram a se abrir. Eu quero declarar em nome de Jesus: Deus está soprando um vento, as águas vão começar a se abrir, um tempo novo vai se inaugurar na vida daqueles que creem em nome de Jesus. Quarto lugar, Deus está soprando um vento. Olhe para o seu vizinho e diz assim: Deus está soprando um vento. Deus está soprando um vento nessa casa. Deus está soprando um vento na minha família. Deus está soprando um vento na minha casa. Deus está soprando um vento aqui nessa igreja. Deus está soprando ventos de livramento. Deus está soprando ventos de provisão. Deus está soprando um vento de coisas novas em nome de Jesus. Ele está soprando um vento nessa noite, querido. Deus está soprando um vento. O verso de número 1 no finalzinho vai dizer: Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. As mesmas águas que subiram para trazer mortandade, as águas agora estavam baixando. Eu quero dizer, Deus está soprando um vento e as águas já estão baixando. Mas isso é só para quem crê. Porque tem gente que é assim: pastor, tá bom, você está emocionado, virou o ano. Tá bom, querido, eu sou muito emocionado, porque eu me emociono com a presença, eu me emociono com a palavra, eu me emociono em adorar a Deus. E eu quero dizer para você: pastor, o senhor está emocionado? Estou muito, porque a glória de Deus nesse lugar toca a minha vida, toca a minha alma, as minhas emoções, toca o meu espírito. E eu quero dizer que o vento já está soprando e as águas estão baixando, irmã Márcia Ângela. As águas estão baixando na família de pessoas aqui. As águas estão baixando na vida profissional de pessoas aqui. Deus está soprando um vento e as águas já começaram a baixar. Versículo de número 6. Ao cabo de 40 dias, 40, ciclos se abrem, ciclos se fecham, ciclos começam, ciclos se encerram. Eu precisei encerrar o ciclo de 2025, acabou. Eu iniciei um novo ciclo, 2026, comecei.
Eu encerrei alguns ciclos, não dá mais para caminhar. Comecei outros ciclos, agora eu estou caminhando aqui. Eu encerrei um ciclo, deixei uma casa, comecei o ano, iniciando um novo ciclo, estou em uma nova residência. Escuta, Deus sempre vai abrir ciclos e fechar ciclos. Começa uma história, termina outras. Deus está abrindo novos ciclos para aqueles que creem aqui hoje, em nome de Jesus. Versículo de número 13. Sucedeu que no primeiro dia do primeiro... escuta. Noé entra na arca com 600 anos. Quantos anos? Um garoto, um meninão. 600 anos. Ele começa com 500 o projeto. Trabalha 100 anos. Com 600 entra na arca. Começa a chover. 40 dias e 40 noites de chuva. Sem parar, ininterrupta. Quando termina aquele ciclo, para de chover. O tempo da chuva acabou. Agora chegou o tempo de estiar. Mas a água não baixa imediatamente. Sabe quanto tempo ele fica lá dentro? Mais um ano. Pastor, o que Deus quer falar com a gente? Aprenda a respeitar os tempos e estações de Deus. Tem tempo de chuva, tem tempo de Deus soprar o vento, tem tempo da água baixar e tem tempo de entrar na arca, mas também tem tempo de sair da arca. O nosso grande problema é a gente não andar no tempo de Deus. A gente anda no nosso cronos. A gente quer adiantar tempos. A gente quer adiantar estações. Eu sei que você já foi garoto como eu, de pegar a manga na casa do vizinho. Algumas estavam maduras, mas outras estavam verdes. E eu sei que tem gente esquisito que come negócio com sal. Eu sei que você é estranho. Mas o natural é ela ficar doce, amadurecer. Aí a minha mãe me ensinou. Na época tinha uns negócios assim que todo dia de manhã se comprava. Tá vendo o pessoal antigo como é que responde rapidinho. Minha mãe me ensinou a enrolar a manga no jornal. E na época lá da vovó, do Cocoricó, o fogão tinha uma parte debaixo do forno que as vovozinhas colocavam as panelas cheias de gordura lá. Ela falou, bota aqui, ó, na estufa, porque vai amadurecer. Até ficava amarela. Mas o gosto era diferente da fruta que naturalmente, no tempo exato, ela amadurecia no pé. O problema é que a gente quer promessa enrolada no jornal dentro de uma estufa. Promessa tem tempo, promessa tem hora, promessa tem um tempo exato. O que eu preciso enquanto a promessa não se concretiza é adorar Ele. É dizer, quão grande é o meu Deus. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. A promessa ainda não aconteceu. Por que você está cantando? É porque eu creio no Deus que me fez promessa. Esse Deus que me fez promessa mandou eu entrar dentro dessa arca. É barulhento aqui dentro. Tem cheiro de animal o tempo todo. Sabe, eu estou agarrado aqui dentro dessa arca. Eu fico perguntando, Deus, quando é que isso vai acabar? Tem gente que está aqui dizendo assim, Deus, quando que esse negócio vai acabar? Quando que esse dilúvio vai acabar? Quando que essa tormenta vai acabar? Fique tranquilo e espere o tempo de Deus, porque Ele tem um tempo certo para todas as coisas. Verso 13. Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, ele entra no 600, um ano depois.
Deus fala, agora chegou a hora. Eu quero dizer para você, o ano 601 vai chegar. Pastor, o que é o ano 601? É o tempo de Deus. É o tempo que a gente não força a porta. É o tempo que eu não forço a barra. É o tempo que eu não preciso. Não. É o tempo que eu desfruto da graça. É o tempo que eu desfruto do favor. Ah, você se esforçou para isso? Não, não tem nada a ver comigo. Não, o que você fez, Marlon, para isso acontecer? Não, não tem nada a ver com o Marlon. Ô, Rosana, como é que você conseguiu essa proeza? Não, não tem nada a ver com a Rosana. Ô, pastora Cristiane, como é que a senhora conseguiu isso? Não, não tem nada a ver com a pastora Cristiane. Não tem a ver com a nossa performance. Tem a ver com quem me fez a promessa. Tem a ver com aquele que fez a promessa, que é fiel para cumprir, nunca falha. Tem a ver com Ele, tem tudo a ver com Ele, não tem a ver conosco. Não é sobre a minha vida e a sua, mas é sobre o que Ele falou. Gabriel, se Ele falou, Ele cumpre. Se Ele falou, Paula, fica tranquila, Ele vai cumprir. E aí o texto diz, sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram sobre a terra. Lembra que as águas estavam secando? Agora secou. Talvez tenha gente que está aqui, você ainda está no tempo das águas secando. Mas talvez tenha gente que esteja aqui, que Deus está falando, a água já secou. A água já secou. A água já secou. Eu vou repetir para você. A água já secou. Porque Noé estava lá dentro da arca, Leandro. E do lado de fora só tinha morte. Do lado de fora tinha corpo boiando, Tamires. Do lado de fora, Caroline, era uma mortandade. Lá dentro, barulho, animal, cheiro de animal. Mas tinha vida. Tinha proteção. A promessa de Deus. Pastor, o senhor está dizendo que a promessa não é agradável? Não, eu estou dizendo para você que você precisa aprender a esperar. Que você precisa aprender a aguardar. E aonde a gente aprende a aguardar? É no meio das turbulências, Lívia. Ah, não é fácil. Não é fácil esperar no meio da turbulência. Não é fácil, Tatiana, esperar. Sabe, quando o avião está sacudindo. E você pensa, eu vou cair, vai cair. Não, mas quem sustenta, Jason, é a mão daquele que fez a promessa. Quem está sustentando você, Andressa, é aquele que te confiou uma promessa. E a Bíblia diz que as águas secaram sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou. E eis que o solo estava enxuto, estava seco. Verso 14. E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava o quê? Agora olha o verso 15. Então disse Deus a Noé. Escuta, Deus fala com Noé. O cara estava fazendo aniversário de 500 anos. No meio da festa. Construa isso. Ele constrói. Ele começa a trabalhar, envolve a família. E ele trabalha 100 anos sem ouvir nada de Deus. Quando ele conclui o que Deus tinha falado, Deus fala, agora entra você, a tua família e um par de cada animal na arca. Fecha a porta. Eu vou fazer cair uma água. Vai vir um dilúvio sobre a terra. Mas escuta, Deus estava falando de algo que ainda não tinha acontecido. Ainda não tinha chovido sobre a terra. Sabe o que significa para mim e para você? Tem coisa que Deus vai pedir para a gente que ainda não aconteceu com ninguém da nossa casa.
Talvez você diga e você tem um parâmetro, uma maneira de medir. Mas lá na minha família ninguém nunca fez isso. Lá na minha casa ninguém nunca saiu daqui. Lá na minha casa ninguém nunca tocou isso. Lá na minha família ninguém nunca concluiu isso. Lá na minha família todo mundo casa e descasa. Na minha família ninguém consegue concluir o ensino médio. Na minha família ninguém ganha mais do que isso. Na minha família todo mundo entra na igreja e sai, entra na igreja e sai. Escuta, com você Deus quer romper essa limitação e começar a fazer algo novo. Você precisa entender isso, meu irmão. Deus quer começar a partir de alguém. Deus quer começar a partir do Júnior. Escuta, lá em casa Deus começou com a minha mãe. Ela tomou uma decisão. Rompeu-se a família da minha mãe. Batia o tambor o meu avô. A minha avó, por parte de pai, batia o tambor. Eu já falei aqui algumas vezes, eu comia pipoquinha lá, que tinha na bolsinha de moeda dela. Pastor, o senhor ficou endemoniado. Não, irmão. Sabe por quê? Porque tinha uma mãe que estava orando por mim em todo o tempo. Tinha uma mãe que estava me cobrindo em todo o tempo. Tinha uma mãe que estava profetizando sobre a minha vida em todo o tempo. E dizendo, a partir de mim, a minha família, debaixo, sabe, vão viver debaixo da bênção de Deus. Então eu quero dizer, Deus quer começar algo em você. E vai tocar toda a tua descendência. Então pare de se nivelar por aquilo que Deus não fez. Ou por aquilo que as pessoas não permitiram que Deus fizesse na vida delas. Aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. E disse Deus a Noé. Deus só falou com ele, William, 3 vezes. A primeira, 500 anos. A segunda, 600 anos. E a terceira, 601 anos. Deus fala com Noé. Quantas vezes Deus já falou com você? Quantas vezes Deus ministrou algo ao seu coração? É muito costumeiro a gente se reunir para a gente falar a respeito da palavra. Alguém diz assim, eu estava lendo a Bíblia e Deus falou comigo. Eu participei várias vezes aqui nesse lugar aqui, com jovens, uma sala de oração. Começamos a ler o livro de Provérbios, lemos Romanos, Atos, e eles continuaram. E aí, sábado, 7 horas da manhã, a gente orava a Deus. E depois falava, e aí, que Deus falou com você? E a Lívia é sempre muito eufórica. Ai, Deus falou comigo isso. E aí a Lorena, pastor, Deus falou comigo. Mateus 16. É 16? 6. Aí o Davi, Deus falou comigo isso. Escuta, quantas vezes Deus falou? Agora eu quero mudar a pergunta. Quantas vezes você obedeceu aquilo que Deus te falou? Se Deus está repetindo, é porque a gente está desobedecendo. O cara ouve a voz de Deus 3 vezes. A primeira ele ouve e constrói. A segunda ele ouve, ele obedece e entra na arca. A terceira ele ouve e ele sai da arca. Para a gente encerrar, versículo de número 20. Verso 15, melhor. Então disse Deus a Noé, sai da arca, e contigo a tua mulher, os teus filhos e as mulheres dos teus filhos, os animais que estão contigo, de toda a carne, tanto aves como gado, e todo réptil que rasteja sobre a terra, faze sair a todos, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. E também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Verso 20. Noé sai da arca e ele diz, a Bíblia, levantou Noé um altar ao Senhor. Eu quero encerrar dizendo, hoje é dia, essa primeira terça-feira, é dia da gente construir um altar.
Altar é lugar de quê, pastor? Altar é lugar de matar. A gente tem uma maneira de olhar para o altar e achar que altar é lugar de cantar. Não. Altar é lugar de morte. Porque sempre, Bruno, que se construía um altar, era para matar, Eduardo. Um animal, e aspergia o sangue sobre o altar, e colocava-se o animal ali em cima daquele altar e tacava fogo. E aquele fogo ia queimando aquele animal, a gordura, o cheiro da gordura subia e Deus se agradava daquela oferta. E eu quero dizer para você que hoje é dia da gente construir um altar. Pastor, o que a gente precisa matar? A gente precisa matar a nossa própria carne. Eu preciso matar o Júnior hoje. Você precisa matar você hoje. Suas vontades, suas concupiscências. Pastor, que palavra difícil é essa? A Bíblia vai chamar concupiscência de desejo desenfreado da carne. Hoje é dia da gente colocar nossa carne no altar e dizer: eu entrego, eu mato isso na minha vida, porque eu vou viver o plano que Deus tem para mim. Porque enquanto durar a terra, não vai deixar de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Verso 1 do capítulo 9 diz: abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Se a gente puder parafrasear a Bíblia, coloque aí: e abençoou Deus Júnior, suas filhas, e disse: sejam fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Coloque seu nome aí. E abençoou Deus Cristiane, abençoou Deus o Cassiano, abençoou Deus a Josélia, abençoou Deus o Sávio, Deus abençoou Israel. Será que hoje você tem coragem de dizer: e abençoou Deus, e você dizer o seu nome? Às vezes a gente está tão achatado, a gente está tão travado na fé, que até para a gente falar Deus me abençoou, a gente tem medo. E eu quero dizer: e o Senhor abençoou a igreja da Aliança em Realengo e os seus filhos, e lhes disse: sejam fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. O verso 9 diz: eis que eu estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te faça próspero, fecundo, fértil, pronto, sabe, para cada semente esse ano que cair no teu coração, ela cresça. Essa semente se transforme numa árvore, essa árvore dê fruto, essa árvore crie sombra para proteger, trazer alívio para outros. Que cada semente de palavra que sair desse altar abençoe tanto o teu coração, que você será alimento para outros, que você será um lugar de descanso para outros, que você será cura para a vida de outros, e você vai dizer: isso é a mão de Deus sobre a minha vida, em nome de Jesus. Fique de pé e eu quero encerrar. Que história linda. Você já tinha lido sobre a vida do Noé? A gente sempre vai falar do Noé, que ele construiu a arca. A gente conta a história para as crianças lá embaixo. Noé construiu um barcão,
colocou um par de cada animal, entrou ele e a família dele. Escuta, Deus abençoa tanto Noé. Mas eu estava continuando lendo o texto. E no versículo de número 20, diz assim: sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha, e bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Olhe para mim. O fato de sermos abençoados por Deus, o fato de termos uma palavra de Deus sobre a nossa vida, não nos coloca dentro de uma bolha protetora da gente não dar passos em falsos, errar e prejudicar e trazer prejuízo até para a nossa descendência. Pensa o cara justo, íntegro, andava com Deus. Deus fala uma vez, com 500 anos ele constrói algo assim extraordinário. Ele termina de concluir, de fazer. 100 anos depois, Deus fala a segunda vez. Ele entra, obedece, se tranca dentro daquela arca. Passa um ano. Imagina o balanço daquela arca nas águas. Barulho de animal, e o cara manteve um ano. Passado um ano, Deus fala a terceira vez, agora sai. Quando ele sai, Deus faz uma aliança, Maiara, diz assim: eu vou te abençoar. Sua família será próspera. Seus filhos serão prósperos. Vocês vão se multiplicar. Só que chega no verso 20. Noé era lavrador. Ele planta uma vinha e ele se embriaga do vinho que ele mesmo planta. Eu quero dizer para você, Deus vai lhe abençoar, mas não se embriague da bênção. Não se embriague dos milagres de Deus. Não se embriague com a promessa. Não se embriague com a realização do sonho. Eu sonhava tanto em ter essa casa e agora eu estou me embriagando de casa. Eu estou me afastando de Deus. Eu sonhava ter esse carro e Deus me abençoou e agora eu estou me embriagando de carro. Eu estou me distanciando de Deus. Os jovens que estão aí namorando, outros que já estão noivos agora, em janeiro vai ter o casamento da Yasmin. Alexandre vai casar logo após. Os jovens que já estão encaminhados aí, trabalhando todos os dias para casar. Não se embriague do casamento e se afaste do Deus que te deu isso. Os jovens que já estão namorando, não se embriague do namoro e vá para a cama. Você vai trazer maldição sobre a tua vida. Os jovens que estão orando, não se embriague disso. Beba de Deus. Beba de Deus. Eu vou beber de Deus. Eu vou beber do rio de Deus. Você que Deus abriu uma porta. Você vai para um emprego melhor. Você vai ter um salário melhor. Você vai ter um carro melhor, você vai ter uma casa melhor, você vai ter roupas melhores, você vai ter uma geladeira com alimentos melhores. Escuta, não se embriague disso, use tudo isso, mas entenda, Deus é o meu socorro bem presente, Deus é o meu Senhor, Ele é o meu refúgio e fortaleza, nele os meus olhos estão fixos. Olhe para Ele, não tire os olhos dele. Pastor, por que o senhor está dizendo? Porque esse ano nós vamos multiplicar o número dessa casa. Nós vamos dobrar o número de membros dessa igreja. Vamos trabalhar todas as terças, domingo de manhã, domingo de noite, segunda, terça, quarta, quinta. Eu vou gastar os meus dias para isso. Mas quando chegar, a gente não pode se embriagar disso. Eu preciso beber de Deus. Quando estiver fazendo fila para entrar no culto, não bata no peito e diz: é a minha igreja. Não. Porque senão a gente vai beber disso.
Se embriague de Deus. Se embriague do rio de Deus. Beba mais do Senhor. E quando a bênção chegar, pastor, celebre. Quando a bênção chegar, glorifique. Quando a bênção chegar, adore. Quando a bênção chegar, diga que toda a glória é dele. Mas não diga da boca, mas diga do coração. Porque você conseguiu isso. Glória de Deus. Como vocês alcançaram isso? Glória de Deus. Como vocês viveram isso? Glória de Deus. Não se embriague das vinhas que você mesmo plantar. Eu já vi gente se embriagar das suas vinhas. Olha o que diz o texto, verso 22. Noé estava bêbado dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora aos 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram sobre os próprios ombros de ambos e andando de costa, rosto desviado, cobriram a nudez do pai, sem que a visse. As meninas da dança, tem um pano para me ajudar? Pode subir aqui, Raí. Vem cá. Escuta. Noé planta uma vinha. Bebe dessa vinha. Está bêbado, embriagado, nu, dentro da tenda. Um dos filhos dele, a Bíblia vai chamar ele de Cã, pai de Canaã. Olhou para o pai nu, desonrou. Desonra pior ainda 2 vezes. Porque ele sai da tenda e conta para Sem e Jafé. Conta para os outros 2 irmãos. Os outros 2 irmãos, temendo por honrar o pai, pegam um pano. Noé está aqui, ó, nu, embriagado. Sem e Jafé, para honrarem, com os olhos desviados. Olha para lá, aí. Vem andando de costa, para cobrir a nudez do pai, sem que o pai saiba. Sabe por quê? A bênção de Deus, obrigado, não pode nos deixar soberbo. A bênção de Deus não pode fazer a gente perder os princípios. A bênção de Deus não pode me permitir subir em lugares que Deus não me mandou subir. A bênção de Deus não pode inflar o meu coração para que eu assuma posições que Deus não quer que eu assuma. Escuta, Deus vai nos fazer prosperar, porque o vento está soprando, as águas estão baixando. A gente vai chegar no tempo onde as águas vão secar. Deus vai falar: agora sai dessa arca. A gente vai prosperar. Mas a gente não pode se embriagar da vinha que a gente plantou. A gente não pode deixar o nosso coração se inflar por causa do tamanho da bênção que Deus vai dar. Eu queria dividir essa palavra com você, porque eu creio que coisas grandes, maiores, Deus vai fazer esse ano na nossa vida.